Fala aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre consolidação e atelectasia vistas no exame de imagem. Antes disso, para você entender uma diferença básica, sobre quando é consolidação e quando é atelectasia, é basicamente pensar num copo descartável e pense que você vai encher esse copo com água. Então funciona mais ou menos assim. Vamos pensar que eu tenho um copo descartável que eu vou colocar água nele. Se eu colocar água até a metade, por exemplo, não enchendo esse copo, é um raciocínio que eu posso ter. Se eu tiver um outro copo e pensar que eu coloquei água, que basicamente eu vou chegar até o nível superior desse copo, é diferente para as duas situações. Agora, no terceiro exemplo, numa terceira imaginação, vamos pensar que eu peguei esse copo, na verdade eu amassei ele. Eu acabei com as bordas, não vai caber mais conteúdo aqui no interior. O que eu quero dizer para vocês? Quando o alvéolo, que é a representação desse copo, tem um conteúdo instalado, mas ele não enche completamente esse alvéolo, é o que a gente costuma dizer que é o tal do vidro fosco. O vidro fosco significa que você está enchendo o espaço, mas que ele não está completamente cheio. Mas é um aviso, alguma coisa está acontecendo. Quando eu encho completamente esse nível, é o que a gente chama de consolidação. Consolidação. O que significa isso? Que o alvéolo está completamente preenchido. Alguma coisa se instalou aqui e preencheu completamente esse espaço, esse alvéolo. Do que se trata? Na verdade, a gente não sabe. Tem que avaliar a clínica do paciente, o histórico do paciente, a região onde ele estava, para você saber o que preencheu esse interior desse alvéolo. Mas, por enquanto, a gente só está vendo na imagem que ele está completamente cheio. Seria basicamente isso. E quando você acaba com o espaço no interior, você faz as paredes se aproximarem, você acaba com o espaço. Então aqui é o que a gente conhece como a famosa atelectasia. Então atelectasia é quando eu acabo com o espaço. Acabar com o espaço, acabar com o interior é o famoso colapso, o colabamento das paredes deste alvéolo. Então não cabe nada no interior. No entanto, quando ele se amassa, diminui o espaço, quem estiver ao redor é retraído, é puxado. Por quê? É um tecido que não permite que quem esteja ao redor fique no seu formato. Então, se eu estivesse aqui com outro alvéolo, eles vão ser puxados em direção. Obviamente que quando a atelectasia pega, ela pega um espaço grande. Mas vamos pensar que uma parte do pulmão já foi comprometida por este colapso, por essa atelectasia. Então quer dizer que as áreas pulmonares ao redor que ainda estão preservadas vão ser atraídos, porque a atelectasia causa essa retração dos tecidos ao redor. Isso é bastante interessante porque você vai perceber na imagem que a maior diferença entre consolidação e atelectasia é manter sim ou não a fissura preservada. Se a anatomia dela continuar, é uma consolidação. Se ela foi retraída, aí a gente vai acabar comprovando que é uma atelectasia na imagem. Essas duas imagens comprovam a real coloração que tem um parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar não tem que ser totalmente preto é no interior dos brônquios e da traqueia, mas como eu tenho tecido, eu tenho parênquima, aqui sim eu tenho que ter um tecido mais cinza. Tudo bem que é cinza escuro, mas tem tecido. Então tem que ser um pouquinho escuro, mas tem tecido. Então não é totalmente preto. Quando eu tenho uma patologia instalada, começa a ficar com um tom de cinza diferente. Esse tom de cinza está diferenciando do que é um tecido bom de um alvéolo, de um saco alveolar, do que é um tecido que está sendo preenchido para um vaso sanguíneo, por exemplo. Então, o tal do vidro fosco é um indicativo que o interior do alvéolo ou dos alvéolos começa a ser preenchido. Não está totalmente preenchido, mas começa a ser preenchido. Do que se trata, e é aí que a gente tem que investigar, tudo bem? Mas esse vidro fosco ficou muito famoso ultimamente por conta da Covid-19. Covid-19 é sim uma patologia que tem características de vidro fosco, tá? Ela começa então a indicar para nós que o alvéolo está sendo preenchido. Quando ele é completamente preenchido, ele deixa praticamente num tom de cinza, numa coloração muito parecida com o que é o vaso sanguíneo ou tecidos ao redor, já que aqui nesse exemplo nós estamos vendo uma janela para pulmões. Então tudo ao redor fica com uma outra coloração.
Consolidação agora ficou mais forte. Isso quer dizer que o interior do alvéolo está totalmente preenchido, né? E olha só, aqui eu tenho uma consolidação e aqui um vidro fosco, aqui o parênquima normal. O vidro fosco é um tom de cinza intermediário entre um parênquima normal e um parênquima totalmente preenchido. Então eu tenho esses níveis diferenciados para mostrar a evolução da patologia. E quando é a atelectasia, nós vamos acabar percebendo que tudo que eu tinha de uma área grande de pulmão é retraída para um espaço menor. Então, todo um segmento ou um lobo, por exemplo, veio parar nesse espaço. Por que a atelectasia fica, então, com um tom mais claro, Leandro? Não fica, teoricamente, mais escuro? Já que você tinha um copo descartável que você amassou, então, teoricamente, você não tem mais espaço para caber ar lá dentro. E tudo que vai ficar ao redor é conteúdo da parede desse copo descartável. Então, eu tenho tecido aglomerado, todo mundo apertado, vários copinhos descartáveis apertados. Por isso que ele vai ficar com esse aspecto mais claro, não tem espaço para caber oxigênio aqui. Então, na tomografia, ele vai sempre aparecer com esse aspecto mais clarinho. Ele vai retrair a fissura e vai deixar um segmento ou um lobo de tamanho menor. No raio-x, isso é extremamente importante. Olha só, eu tenho uma linha que imaginariamente mostra para mim onde eu tenho uma fissura transversa. No exemplo da nossa direita agora, aqui do vídeo, eu tenho uma linha que diz que algo saiu da sua normalidade e veio parar aqui embaixo. Então eu posso estipular que nesse caso a fissura foi retraída, foi puxada para esse espaço aqui embaixo e que aqui a fissura foi preservada. Sendo assim, quando a fissura é preservada, nós temos nesse caso aqui então uma consolidação. A consolidação se instala no interior dos alvéolos, mas mantém a fissura preservada. No exemplo da nossa direita, então, nós estamos vendo uma atelectasia. E como que eu sei que isso, então, é uma atelectasia? Porque eu diminui o espaço que eu tinha no interior desses alvéolos e a fissura foi retraída, ela que foi puxada lá para baixo. Sendo assim, agora eu sei que consolidação preserva a anatomia da fissura e que a atelectasia retrai essa fissura, por isso que ela fica diferente. Ok? Bom, para você entender mais agora sobre a localização de consolidação e atelectasia, clica aí no vídeo 2 e veja a segunda parte dessa aula. Tudo bem? Espero então te ver no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.